novamente entrevistando Elma Santana, uma pessoa especial, uma pesquisadora que abrange o conhecimento que muitas vezes nós que estamos à procura de uma verdade precisamos. A Elma vai falar hoje sobre Jacobina Maurer, uma paranormal que na sua época sofreu preconceitos e sua família foi dizimada. Vamos lá, Elma, vou deixar porque... A Jacobina Mendes Maurer, nascida em 1841 ou 1842 ali em Hamburgo Velho, ela foi chamada de praticamente de todos os vícios de uma mulher ruim ao longo destes anos. Foi chamada de bruxa, de feiticeira, de endemoniada, de sedutora de homens, de embusteira religiosa, de uma mulher desregrada. Mas é necessário que a gente analise o perfil daquele grupo dos Mucker. Mucker quer dizer santarrão, falso beato em alemão, não é? E esse grupo, liderado depois por Jacobina, inicia ali em Ferrabras, em Sapiranga, com as curas do seu marido, que era um curandeiro, João Jorge Maurer. Curandeiro, curava com ervas. Então, as pessoas que iam procurar ajuda desse médico, desse homem, que chamavam o doutor maravilhoso, o Wunderdoktor em alemão. Para muitos era um charlatão, para outros um grande curandeiro. Eles casam, mas inicialmente, por exemplo, Jacobina, para falar da infância dela, com 12 anos de idade, a Jacobina apresenta estranhos ataques. E o médico da época, Dr. João Hillebrand, aconselha que ela até tem que procurar um casamento, falou para a mãe. Bom, Jacobina casa e ao longo, com João Jorge Maurer, esse homem que trabalhava com ervas, e Jacobina, em 8 anos, ela tem 6 filhos. Então, ela vivia permanentemente grávida. E com 6 anos de idade, o Jacó, o mais velho, foi quando houve a chacina, não é? Mas, enfim, falavam também da sua sexualidade, da sua infidelidade matrimonial, enfim, falaram de tudo que havia de mal da Jacobina. Mas é interessante que, quando ela, em 1851, aparece naquela região rural um opúsculo, um livro, um pequeno livro, que falava sobre sonambulismo. Era tudo desconhecido deles, né? E identificam Jacobina como uma vidente, como uma curandeira. E porque ela tinha uns estranhos desmaios, ela entrava em sono letárgico, ficava às vezes muitas horas e até 2 dias, praticamente, com ausências, como se diz. E as pessoas naquela época, vejam bem, não sabiam identificar bem essa problemática, né? E então começa a queda do marido dela, como pessoas procurando, e começa a ascensão de Jacobina. E chega num ponto que até acham que ela é o Cristo. Ela foi considerada o Messias feminino. Esse foi o grande problema daquele grupo, porque ela nunca disse que ela era o Cristo. As outras pessoas é que diziam, você é como Cristo. E ela foi assimilando aquilo dentro daquela até ignorância, aquele abandono, porque eles começaram a ficar afastados, né? Aliás, a igreja protestante, a igreja católica, ficou distante deles. E eles foram abandonados, né, por essas crenças. E eles criaram um mundo-lei, um mundo próprio de leis, não é? E o grande problema dela é que ela começou a querer interpretar a Bíblia. Hoje a gente pega a Bíblia, lê a Bíblia, interpreta a Bíblia. Naquela época isso aí era um crime muito grande. Mas ela era uma pessoa praticamente analfabeta. Mas hoje, considerado dentro da ciência, segundo o grande estudo do Dr. Carlos Wundt, que foi um grande pesquisador, já faleceu há alguns anos, um grande pesquisador sobre Jacobina e sobre o alemão em si, ela estaria enquadrada dentro da paranormalidade, com dons extrasensoriais. Vocês veem que essa perseguição e essa história que cada grupo pode traduzir a Bíblia e outros não podem, também existe ainda hoje, né? Com certeza. Certos grupos, eu posso dizer, eu vou traduzir a Bíblia, tu não pode. Quer dizer, se você não se enquadrar dentro do nosso grupo, você é louca, você é bruxa, você é diabo. Só que na época dela era bem pior, ela não tinha um discernimento, uma clareza, um conhecimento de si própria. Exatamente. O problema dela foi a falta de conhecimento de si próprio, o limite, eu diria não a ignorância, o limite da sua inocência foi tão grande, ela foi tão inocente, ela se doou tanto
E a cultura daquela época levou, mas morreu toda os filhos. E começaram as perseguições. Já naquela época, quando começou essa ascensão, eles resolveram colocar, não havia as pessoas, ela foi colocada na Santa Casa de Misericórdia. Nós temos aqui nesse livro documentos, inclusive documentos que foram rasurados, não é? E dizendo que ela não tinha sido internada aqui na Santa Casa, aqui ó, consta, tiraram não. Eu, depois de muitos anos, eu consegui esse documento, porque achavam que ela tinha epilepsia. Então trouxeram a Jacobina aqui para Santa Casa em 1873, um ano antes dessa chacina final. Então ela foi colocada na Santa Casa, mas na verdade eles queriam esvaziar aquele movimento daqueles colonos que estavam ali, aquelas famílias que trabalhavam dia a dia, sol a sol. E não havia presídio para mulheres. O marido dela foi colocado aqui no presídio central, o João Jorge Maurer. E ela foi colocada e ficou mais de 20 dias internada ali. Não foi constatada nenhuma doença, tanto é que eu tenho esse documento que não consta nenhuma enfermidade de Jacobina, porque a epilepsia já era um mal conhecido da época. E ele então assina um termo, olha só, um termo de bem viver, e aí eles vão para a colônia, não podem se envolver com nada de incomodar. Claro que a volta deles foi todos ficaram muito contentes, e aí o movimento cresceu mais ainda, né? E ela então, começaram as perseguições. Por que a gente diz assim, que não houve a revolta? Eles reagiram quando começaram a perseguição, é claro que eles começaram a reagir. Aí foram casas queimadas, pessoas foram mortas, e tudo era Jacobina. Mas veja bem também, Jacobina se torna uma líder feminina nessa época, quer dizer, de 1868. E tinha prova que ela estava fazendo isso, ou era oposição contra ela? Não, as pessoas iam na sua casa para rezar, para orar, e ela encarnava tudo isso. Agora acontece o seguinte, como eles ficaram isolados eclesiasticamente, e o alemão sempre teve essa preocupação com a religião, com a sua família, e nós temos documentos, inclusive, por exemplo, sempre diziam, esse documento aqui, esse documento é de Rodolfo Sen. Veja bem, eles cantavam hinos, esse aqui é um documento original de uma pessoa que inclusive foi considerada amante dela, que não, é impossível. E diziam que na sua casa à noite se encontravam, as luzes eram apagadas, nem tinha luz, né? Era vela no caso, e trocavam casais e cantavam músicas de enaltecer, uma série de coisas assim, né? E essas músicas são músicas de cânticos religiosos, de exaltação à Alemanha, e tem tudo isso aqui no meu livro. Então é um documento que mostra que cada um tinha o seu livrinho, Rodolfo Sen, que era uma das grandes personalidades do movimento. Este homem que passou, depois passou a, como se diz, quando ela entrava em sono letárgico, ela dizia coisas, e ele então passou a interpretar essas coisas, e quando ela se acordava, ele dizia as coisas que ela estava falando, as previsões que ela fazia. Então ele tinha uma clarividência de tudo que estava acontecendo. Foi uma grande personalidade. É um intérprete, né? Um intérprete da pessoa que, mesmo sem ter conhecimento, conseguia absorver o conhecimento. Eles tinham uma moral religiosa muito grande, de família, então... Mas veja bem, o mais importante de tudo também é que naquele período estavam se instalando os jesuítas ali em São Leopoldo. E aí então a perseguição foi muito grande. E veja bem, o primeiro livro que foi escrito sobre o assunto foi Ambrósio Schopenhauer, um jesuíta que veio da Alemanha. O livro primeiro foi escrito em alemão, não é? E sempre dizendo assim muitas coisas terríveis a respeito de Jacobina e desse grupo. Mas veja bem, eles foram perseguidos e tiveram vários combates. E o penúltimo combate, incendiaram uma casa com muitas pessoas dentro, muitos Mucker dentro, muitos dessa família não, de deste grupo. Depois, ela não morreu, porque eles estavam, e vocês conhecem o Morro Ferrabras, vocês vão ver que é muito difícil, até hoje, uma pessoa que está lá em cima, ela tem controle de tudo, como tem agora a Asa Delta, tudo isso, né? Tem controle de tudo, mas quem está lá embaixo não consegue entrar naquele Morro Ferrabras, é complicado. Imagina em 1874, né? E então, aí já vão cartas para o Império, lá no Rio de Janeiro. Eles envolveram o Império, as pessoas que se diziam perseguidas por eles. Eles são perseguidos e são combatidos por o coronel Genuíno Sampaio, que foi assim um herói
de guerra, né? Um herói de guerra do Paraguai, um homem cheio de medalhas, e ele morreu num penúltimo combate que teve lá por uma bala extraviada, né? Ele morreu. Aí assume o comando e Jacobina não morre, e nem os 16 adeptos deles ficam com ela, os últimos 16, muitos são mortos e queimados, né? E ficam lá no Morro Ferrabras, lá em cima, acampados. Ela está com a última criança, que nasceu tem poucos meses. Os outros filhos, o marido pega essas crianças e vê que o movimento já está muito terrível, assim, prevendo mortes, né? Ele pega as outras 5 crianças e leva. Outros dizem que essas crianças foram dadas a algumas famílias, como era normal, para famílias de origem, ou alemãs também, né? Foram dadas essas crianças. Mas ele ficou com essas crianças, eu tenho certeza, dos meus estudos, que ele ficou com essas crianças e cresceram, tanto é que eu consegui depois resgatar a vida do filho mais velho, toda a vida dele, do Jacob Maurer. E nesse último combate, bom, aí o Coronel Genuíno Sampaio, um herói do Império, um herói da Guerra do Paraguai, morre, né? E assume o Santiago Dantas. O Santiago Dantas era um jovem homem militar, e ele levou uma das pessoas que era o ex-Mucker e que foi o que denunciou aonde eles estavam, porque senão eles não achariam. E ele então denunciou, e eles atacam os Muckers, estão todos mortos, trucidados, assim, um horror o que foi a morte. Então, alguns filmes apresentam como ela, dentro de uma seita, estaria matando todos. Não, eles foram todos mortos porque tem laudos, aí nos arquivos históricos todos têm esses laudos, né? Estamos aqui em Porto Alegre, saindo com o Jean e com a Rosa, estamos indo para Sapiranga, lá no Morro Ferrabras. Continuar a matéria, o programa sobre a história de Jacobina Maurer, né? O Jean está aqui do meu lado, está dirigindo, vai fechar o sinal. Aí, bom dia, pessoal. Vou dar um apoio à Rosa aqui. A Rosa aqui atrás. Prontinha. E agora estamos indo para o Ferrabras contar a nossa versão, do nosso programa, que tem um olhar paranormal. E aí, Rosa, nós estamos chegando em Sapiranga. Quais são suas impressões? Ansiosa, uma ansiedade, não emocional, mas uma ansiedade interna. Há uma diferença. Não é emocional, não é expectativa, é energética, é um movimento que a gente sente. Então, aprender a distinguir o que é uma ansiedade emocional, o que são as emoções, ou é esse movimento que, para quem não sabe ler, pode ser traduzido como problemas emocionais. É um movimento energético que gera... Olha o morro, Rosa. É esse aí? Cruz da Jacobina. Estamos no Morro da Ferrabras. Nós estamos indo para a Cruz da Jacobina, no morro. A gente vai ver, vai sentir, talvez à noite vamos voltar para ver as energias, para ver se filmamos ou captamos algumas coisas. Vamos mostrar a história de uma paranormal que na sua época teve confrontos, conflitos consigo, com a sociedade, com a polícia, com tudo. Aqui mostra a cruz. Acredito que talvez não seja bem aqui, é uma forma, né? É um símbolo, algumas coisas. Eles não eram fanáticos. Eles tinham uma crença, que quando se sentiram sozinhos, se apegaram entre eles e a sua crença. E essa história de Jacobina, sentir-se Cristo, o que as pessoas diziam que ela parecia Cristo. E ela, como vidente, sensitiva, sem organização, absorveu a intenção das pessoas. Ela não fez, e ela nunca se pronunciou Cristo. Mas ela absorveu essa sintonia, ela se organizou
por falta de dados, por falta de disciplina, por vários motivos. E isso não era uma seita fanática, era uma necessidade de proteção, de organização, abandonado pelo império, abandonado pelas religiões, abandonado por todos. Se tornou tão forte o elo entre eles, quem de fora visse, iriam chamá-los de fanáticos. Isso é uma... Quer dizer, gente, tem uma coisa, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Essa história foi contada pelo outro lado. E o lado verdadeiro da Jacobina? Sobrou alguém para contar? Então, vamos ver se a gente consegue encontrar essas pessoas. Você sabe o que eu sinto? Eu sinto que não foi aqui que ela morreu. E eu sinto também, assim, no sentido mais fluir da sensibilidade, que muitas verdades estão escondidas, que não foi bem assim. Que eles também cometeram erros, pressionados. Quem deu o primeiro passo para toda essa confusão não foi Jacobina e seu grupo. Então, acredito que eles também revidaram, porque muitas vezes a pressão, a perseguição deve ter gerado ódio, vingança, que eles não souberam controlar para amenizar as coisas, mas o processo não saiu deles. É isso que eu sinto. E não foi aqui que ela morreu, não, de jeito nenhum. Deve ter morrido em outro, mais para cima. Em algum outro lugar. Aqui não é. Tu consegue conectar com ela, Rosa? Tu vê ela aqui? Tu já consegue? Não, eu não vejo ela aqui, por isso que eu estou dizendo que não foi ela que morreu aqui. Mas tu já conseguiu falar com ela, conectar? Já, eu não consegui falar. Eu só vi uma mulher, que eu vou ver se eu acho uma foto, que tinha uma gola, a roupa dela era um casaco com uma gola, aqui não dobrava, era uma gola alta que dobrava aqui, e um casaco que vinha até aqui, não era um casaco comprido. Essa mulher eu já vi. E o que ela te fala, o que ela te pede? Ou ela... Não, ela só... E é interessante que ela mostra-se de costa. É? Eu só vejo, por isso que eu vou ver aqui nos museus, se eu encontro uma foto dessa pessoa que aparece para mim de costa. É a gola alta, dobrada aqui, um casaco assim, meio assim, mas não é um casaco comprido, é um casaco curto. Não fala nada. Eu acredito que nós vamos descobrir isso aí e nós vamos atrás. Ela foi esfaqueada, né? Ela levou alguma faca, né? Porque eu sinto a minha mão cortada. Ela tentou se defender, porque eu sinto uma mão cortada. Olha, nossa, isso é escada. Já? Olha, como tu veio rápido. Que essa mulher sofreu. Cansaço. Sabe? Uma fuga. Conta, Rosa, escreve a sensação. Como se eu tivesse não caminhado esse pedaço, como se eu estivesse fugindo, correndo para avisar alguma coisa. Tu e quantos? Eu e 3. 3 pessoas? Ou são 3 pessoas? Eu vendo sangue no meu braço.
Acho que aqui é pouco visitado pela... Olha só, observe como fechou tudo aqui, gente. Eu vou na frente para abrir. Tá abandonado, ó. Ah, tá ali, eu acho que é a árvore que eles falam. O Egico? E aí, Ró? Aí eu quero dizer pra vocês, se já foi difícil nós chegarmos aqui, na época de hoje, com o sol, aqui tá tudo molhado, é uma vertente. Vocês imaginem o que essa gente passou pela sua fé. Não cabe a nós dizer que exageraram ou não. O que essa gente passou pela fé. Aqui é forte, aqui tá muito... Veio criança pra cá, Jô? Sim. Eu sinto energia de criança aqui. Não desce pra lá, Jean? Não. Nós vamos escorregar. É? É puro barro e água. Então vamos voltar. Nenhum campo magnético aqui. Não. Aqui é o esconderijo deles. Então eu vou voltar para ir por cima, que lá desce de novo. A sensação, Rosa, qual é? É medo, ultimamente o medo vem de criança. Tem a criança juntos. Devia ter, porque no mínimo uma, porque eu venho medo de uma criança. E tu falou que não sente militar aqui em cima? Não fiz, não foi massacre aqui. É, mas não sabe se foi aqui, não. Observava os caminhos e as coisas. Um ponto de... Deveria ser. Se vê a estrada. E toda essa piranga. Machucou, Roca? Hã? Agora o problema é eu distinguir. Deixa eu levar isso aqui. Tá, me leva, por favor. Eu distinguir o que é meu e o que eu estou captando. O cabelo? Sim, esta. Sim, mas cansaço, teoricamente, né, Roda? Tá... Não, agora não estou mais com aquele cansaço, João. Não? Não, aquele cansaço foi só uma fração, aquele tempo que eu fiz. Agora não estou mais com aquele cansaço. Está filmando? Sim. Uma coisa que, até deixar no ar para você, eles eram poucos em proporção à cidade, às religiões que perseguiam, aos policiais. Porque mesmo lá, o outro lado era muito mais do que... Em proporção, eles eram meia dúzia de gatos pingados que acreditavam numa coisa. Do outro lado tinha religiões, tinha exército, tinha a cidade, tinha as manipulações. Foi um processo muito injusto. Isso até hoje acontece, a briga para quem tem mais adeptos. Brigam para trazer as pessoas para a sua religião. Quem tem mais? Mata, é isso aí. A natureza ainda mantém-se viva, como viva foi a história desse massacre. Pode-se... Cada um conta uma história, cada um conta um ponto, cada um defende as suas causas. Mas a natureza está aqui para mostrar. Aconteceu e aconteceu aqui. Pouco que eu captei aqui e a história que eu li,
Gente, não tinha porquê. Foi uma injustiça que fizeram. Apesar que eles também deram o troco, mas quem deu início a isso é impressionante. O que gerou de energia destrutiva. E a genética, meu filho, vai passar séculos. Um dia a genética vai ter que responder por isso aqui. Uns anos depois, até, o coronel, esse que fez o Santiago Dantas, que foi muito importante, que substituiu o coronel Germino Sampaio, escreveu, veja bem, em 1877, ele escreve no Rio de Janeiro, as operações militares contra os Mucker. Para ele não interessa essa parte religiosa, o que interessa para ele é o resgate e a homenagem para os militares que morreram. Então os colonos simples foram, tudo por causa de uma fé, possivelmente eles estivessem, porque existia um componente nisso tudo, de um cunhado dela, que era uma pessoa bem próxima, que se chamava João Jorge Maurer, que veio da Alemanha, era uma pessoa com muita instrução, que teria feito assim muitos esclarecimentos para ela, que seria assim a pessoa que induziu talvez ela a criar uma nova religião. Hoje, em cada quarteirão desse Rio Grande, desse Brasil, tem uma nova religião. Hoje, em cada lugar você vende ervas medicinais. Na época, isso aí foi considerado sacrilégio e morreu muita gente. Para vocês, tem religiões que são montadas, é só pegar querer e fazer. Existe mais de 10 mil religiões e são montadas 2, 3 por dia. É só querer. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa, dito por pessoas ligadas, é que fatura muito bem. Religião dá dinheiro, religião dá poder. Então, dá voto. Há uma manipulação muito grande. A fé é uma coisa, as pessoas ter religião é uma coisa, as pessoas usarem a religião é outra. E a oposição sobre essa religião, seita não existe. Seita é um termo de racionais de alguém que botar contra alguém. Então, nós precisamos entender a história para saber que essa história de paranormalidade e perseguição, que até hoje quem tem a sua capacidade e assume, tem essas perseguições, essa história já vem. E aqui no Sul, ela está meio esquecida. Vamos lembrar dessas pessoas para que elas nos sirvam de exemplo. Olha, a oposição falou que ela não tinha postura, que era urgia, que era... E a oposição, essas pessoas que perseguem, tinham alguma prova disso? Na delegacia, ela foi levada várias vezes para a delegacia, até dormindo, fincavam agulhas nela e tudo. Ela estava em transe. Em transe, exatamente. Hoje seria considerado. Antônio Augusto Fagundes, um grande historiador e antropólogo, ele disse que hoje ela poderia ser possivelmente uma batuqueira bem-sucedida, uma umbandista, uma mulher espírita, como faz a psicografia, né? O espiritismo. Nós temos documentos, eu tenho 2 documentos que foram possivelmente psicografados por ela, né? Então isso é tudo muito importante. É que também foi considerado, e por isso que não se fala, e até hoje não se fala muito nesse assunto, porque foi considerada a mancha negra da colonização alemã. Então o alemão não queria se envolver com esse episódio de uma mulher líder feminina, uma mulher que se envolveu com esse grupo, não é? Mas os filhos dela tiveram também uma trajetória muito importante e a gente costuma dizer que a fruta não cai longe do pé, então eles tinham, e não foram criados pela mãe nem pelo pai, no caso, mas não foram criados pela mãe, pelo pai possivelmente. Então veja bem que a criança até 6 anos de idade tem toda uma formação psicológica, né? E genética também. Genética. Ele não foi de uma forma ou foi de outra. Lamentável que a colônia alemã não tenha orgulho, não mostre uma paranormal. Não mostrava. Não mostrava, agora, mas é uma pena. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje ela podia ser médium, um bandista, um vidente, uma profeta. Naquela época, ela era muito mais saudável, porque ela se posicionou neutra. E às vezes a pressão aqui fora, as pessoas, independente de religião, você é uma paranormal. Você não é uma médium, você é uma paranormal que se adaptou dentro das regras
do Kardec. Você é uma paranormal que se adaptou dentro da cultura umbandista. Nós precisamos entender que religião é uma coisa e paranormalidade e dons são seus, que as religiões, que a ciência, que todo mundo entra em controvérsia para poder, porque são racionais querendo impor limites a um paranormal. Você não concorda comigo? Eu concordo, sim, exatamente, porque isso é uma análise. Nós estamos contextualizando daquela época, hoje ela seria tudo isso aí que você está dizendo. Tudo isso. E veja bem, eu consegui, depois de muitos e muitos anos, o Dr. Juan Kern, que é um homem que já faleceu, ele juntou durante 60 anos documentos sobre os Mucker. E esses documentos, a filha dele, não é, a Fridélia, me doou esses 200 documentos que provam, todo escrito em alemão gótico, como essa carta aqui que começa Minha Amada Maria. Pessoas que tratam assim das relações sociais dos grupos, e eram relações extremamente afetivas essas cartas têm. E veja bem, aqui tem muitas cartas, não é, que foram escritas por eles, não eram pessoas tão ignorantes assim, porque eles escreviam, se preocupavam com seus familiares, cartas que vinham da Alemanha também, eles têm muitas cartas aqui. Tem o soldado Schnell também, que é muito importante, o soldado Schnell nesse contexto todo. Aqui eu vou mostrar só uma fotografia da religião que foi criada lá nos Campos dos Fortes, a Igreja Adventista, Palmeira das Missões, o Jacó, que criou o filho dela, ninguém sabia quem ele era. As pessoas lá diziam, eles ficaram assim também, eles não diziam quem eles eram também, não é? E aí depois eu consegui documentos e tudo que provava, aqui um outro filho dela também, com os seus familiares ali em São Pedro do Sul. Não é? Então, muitas e muitas cartas que tem aqui e são muito importantes. Aqui tem uma das fotos que é atribuída a Jacobina, no caso, mas essas cartas mostram que eles tinham uma preocupação, que eles não eram esses fascínoras, não eram essas pessoas endemoniadas, eram pessoas preocupadas com a sua família. Não é? Então aqui chamava assim, olha só que interessante, Minha Amada Maria, Maria sem escrito em alemão, e foram todas traduzidas por um grande tradutor, não é? Muitíssima Amada Maria, compelido pela saudade, aproveitando a oportunidade através dos teus irmãos, escrevo-te essas linhas, as quais de coração e se Deus quiser, onde te encontrar com a mesma saúde que certamente encontrarás a mim, querida minha. E aí ele faz a carta, ele quer saber do filho que eles têm, entende? Então, são cartas todas muito afetuosas. Eu tenho esses documentos que considero bastante importantes. Nossa, um valor impressionante. As pessoas me pedem muito livros para ler. E eu tenho muito cuidado, porque a leitura sobre paranormalidade não pode ter uma leitura de quem escreve, mas de uma história. Por isso que os teus livros me chamaram muito a atenção, porque você não está concluindo, por isso, ou dentro de uma religião, você está pondo a história de uma paranormal com todo o seu conteúdo sem achar nada, porque esse achismo dentro da paranormalidade é meio perigoso. Com certeza. O seu livro, né? Esse livro, Minha Amada Maria, Cartas dos Mucker, é uma publicação da Ubra. Eu fiz 3 livros sobre esse assunto. Esse aqui eu considero muito importante, porque esse aqui tem todos esses documentos. E veja bem, além de ter esses documentos, tem a tradução, tem escrito em alemão, tem a carta e também tá a tradução da carta para entenderem, não é? E o próprio Carlos Wundt, ele fala que os movimentos que têm sangue e injustiça, esses movimentos perduram por muitos anos, e aqui houve sangue e houve injustiça. É muito triste isso, né? Então a gente tenta resgatar. Por isso que me fascina a história da Jacobina, das suas famílias, dos seus familiares. Nós temos descendentes deles. Sim. Nós temos muitos descendentes deles. Olha, observe, é do passado que nós aprendemos, não é só no presente. O passado, para nós paranormais que temos sensibilidade, que temos percepção, ele nos ajuda a mostrar que, independente de ser kardecista, umbandista, cristão, judeu, evangélico, a paranormalidade, os seus dons não pertencem à religião, pertencem a você. Agora, se você não tiver conhecimento, estrutura emocional e índole boa, qualquer um vira diabo, porque eu conheço diabos, pastores, conheço diabo, padre, pessoas comuns, médico, qualquer pessoa, desde a hora que deixa a sua índole má, a sua genética má tomar conta, não precisa ser um paranormal não, meu amigo.
olha aí fora o que está acontecendo. Então, vamos ver esse livro para nos dar mais condições de entender que paranormalidade não é religião, é vivência, é história e é conteúdo. Muito obrigada. Acabamos de passar o Laçador, indo em direção a Sapiranga. Vamos agora passar São Leopoldo, Novo Hamburgo, depois a gente dobra à direita e vai para Sapiranga. Voltamos a Sapiranga para continuar a pesquisa sobre Jacobina Maurer. Aqui no museu, conversando com a Nedina, estamos também pegando mais dados, mais informações sobre essa personagem que uma época foi esquecida, mas pelo visto está retomando a necessidade de esclarecimentos, de organizações daquela época que precisa, né, gente? Precisa esse processo foi muito forte nessa cidade. Então as pessoas as novas gerações estão querendo saber, querendo entender, até para que elas possam crescer. É através do nosso passado que nós não cometemos erros, é através do nosso passado que nós conseguimos evoluir. Hoje eu estou procurando foto de uma foto que eu vi. Quando eu estava lá, eu vi duas imagens que eu vi que apareceram. Ah, que dá a Elma também, ó. Essa mulher é muito boa. As fotos, eu vi tudo. Esse aqui nem aparece. Nos encontramos agora com o professor Rael aqui no museu, que vocês logo vão conhecer. Ele está nos levando lá no local onde, segundo relatos até dos mais antigos, lá ele vai dar uma entrevista para a Rosa, onde é o local onde era a casa da Jacobina e o que aconteceu. Gente, é impressionante essa história. Ela ficou guardada e agora as coisas estão tão em evoluções que precisamos procurar pessoas sensatas, que tenham conhecimento, como ele faz parte daqui, como tinham primos, bisavós que foram passando uma história bem mais coerente para vocês entenderem a história da paranormal jacobina. Por favor. Bom, o meu nome é Rael Molter, né? Eu me graduei em História pela Unicinos em agosto de 2009. E uma parte do meu trabalho de conclusão, eu fiz diversas leituras em diversas fontes históricas, no qual autores trabalharam o movimento Mucker, né? E eu cresci com essa sombra na minha infância, ouvindo meu bisavô, meu avô, o meu pai e meus tios e primos, né, de segunda, terceira linha, ou seja, primos segundos e primos terceiros, me contando diversas histórias sobre Jacobina e seus seguidores, né? Então nós estamos aqui no local onde, segundo a obra do seu Leopoldo Petri e segundo os relatos de meu avô, bisavô, seria, né, o local onde viviam os Mucker. Primeiramente, né, eu gostaria de explicar que Mucker, ele é um verbo, é um pejorativo, vem do verbo muque, né? E significa aquela pessoa que não tem fé, ou seja, um falso beato, um santarrão, aquele que tem um parafuso a menos. Então era a forma que os outros colonos que tinham divergências com os Mucker, assim chamados, começaram a agredir e ferir essas pessoas. Então esse local aqui, que a gente pode observar, era o local que a Jacobina vivia com outras, mais de 30 famílias, ou seja, em torno de 125 a 150 pessoas viviam nesse local. Eles não tinham religiosidade, não tinham religião, viviam com a agricultura de subsistência, plantavam para comer, não participavam, ou seja, do processo eleitoral e político do então município de São Leopoldo, no qual Sapiranga, né, tinha a condição de distrito, ou seja,
Não era nem vila ainda. Ele era, ou seja, uma colônia chamada de Muquerê, Canto dos Muquer. Essa parte aqui, no pé do Morro do Ferrabras, no município de Sapiranga. Esse local aqui, quando ocorreu o desfecho final do episódio, todas as casas, tudo que existia nesse local foi totalmente queimado pelo então Exército Imperial Brasileiro, né? Tanto que dizem que o nome Ferrabras, Morro do Ferrabras, quem colocou foi o próprio Exército Imperial Brasileiro, que era uma canção em francês, né, que fala fier abra, aqueles abravateador, fanfarrão, aquilo que se sobressai sobre o relevo, é uma coisa imponente. Então, veja a ligação da história desse local com o episódio Muquer. Então, o Exército Imperial, devido à morte do coronel Genuíno de Olimpo Sampaio, Esse é o túmulo dele ou é só uma... Não, é uma homenagem. Uma homenagem. Depois da morte do coronel Genuíno Sampaio, então as tropas, comandadas pelo capitão Dantas, eles vieram até o Ferrabras, até esse local, né, com violência e força total, dispostos a acabar com os chamados Muquer, né, que era apenas um grupo de imigrantes alemães que tinham migrado para o Brasil já há bastante tempo, por problemas de terra, ou seja, né, de cerca, de terra, de posse de terra, como eu falei, de não participar de um processo econômico e político. Então tinha problemas sociais, políticos, econômicos e a intolerância religiosa, porque eles não eram nem protestantes, nem católicos. O marido da Jacobina, o João Jorge Maurer, ele tinha um conhecimento de plantas medicinais. Então, ele recebia doentes e pessoas nesse local e medicava ervas, chás, fazia, né, compressas com folhas naturais. E a Jacobina, por ter sido alfabetizada mais tarde, já depois de casada, ela aprendeu a ler a Bíblia em alemão e ela tinha desmaios, sonhos. Ficava às vezes 2, 3 dias dormindo sem sentir nada, não acordava. Ou tinha um sonambulismo, tinha também vários ataques de epilepsia, no qual ela dizia ter visões divinas, no qual encontrava com Deus. E quando o João Jorge recebia esses doentes, essas pessoas, existia o canto, né, de várias pessoas que começaram a vir para cá. Imagina, tu tinha uma dívida, a pessoa confiscava teus bens, tu não tinha um animal, tu não tinha terra, tu não tinha o que comer. Eles vinham até o Morro do Ferrabras, aqui até o pé do morro, pedir ajuda, e esses Muquer, essas famílias, davam comida, davam um trabalho, e ainda recebiam de braços abertos. Isso para a sociedade local começou a chocar, imagina. Meu Deus, daí começou a palavra Muquer, como eu falei no começo. Todo mundo começou a agredir verbalmente, as mulheres que moravam aqui, os homens e as crianças, chamando de Muquer, Muquer, tocando pedra, batendo, ofendendo, até tiros, né, davam. E aí começou a acontecer mortes, queimavam casa, adivinha de quem era a culpa? Sim. Esse foi aqueles vândalos, aquelas pessoas que não têm... Tudo que acontecia de ruim? De ruim, quem levava a culpa. Uhum. E aí, como eu falei antes, toda ação tem uma reação, né? Essa violência, esse preconceito, eles começaram também a se preparar, né? Como eu falei. Então, neste local, quando eu era pequeno, eu vim aqui com meu pai, com meu tio-avô, e eles contavam, né? Principalmente quando o meu bisavô era pequeno, eles brincavam aqui, ele contava que encontrava latas de banha, cartuchos, né, de munição e até algumas garruchas velhas. Ou seja, os Muquer, eles estavam se preparando para esse ataque que vai acontecer. Que a história nos deixou essa marca de sangue, de intolerância. Então, né, nesse local aqui, supostamente, através de suposições históricas, porque os historiadores trabalham com suposições, né, além de nós utilizarmos de fontes históricas, tem a suposição. Então, através não só da minha suposição histórica, de outros historiadores, moradores locais, aqui seria
o local onde os Mucker viviam com as suas famílias e onde ocorreu o ataque final comandado pelas tropas do Coronel Genuíno de Olímpio Sampaio. Mas muito irônico, vocês não acham muito... Eles moravam aqui, foram massacrados, a terra deles botaram a homenagem do... Mas aí que tá... Aí mas agora controversa, gente. Eu posso explicar exatamente, isso tudo eu vou... tem muitas coisas, Ana Rosa Maria, aí que tá a questão, né? Imagina, para um grupo que até a historiografia de 1970, 50, como eles mostravam a Jacobina e os Mucker. Como eu falei, pessoas que não tinham fé, ela como uma prostituta, né? Como farsários, charlatões. Então o que aconteceu? O Coronel Genuíno Sampaio, quando veio averiguar a primeira vez, através de relatos de moradores locais, que foi mandado para o imperador Dom Pedro II, né? Eles vieram conferir. O que aconteceu? Quando o Genuíno Sampaio estava acampado numa área perto do Banrisul, que era o centro da cidade, ele recebeu um tiro, um ferimento a bala na nádega e morreu de hemorragia. Imagina um homem que lutou na Guerra do Paraguai, né? Combateu a Sabinada na Bahia, participou da praieira de várias revoltas durante o Império do Brasil. Ele não foi baleado aqui? Foi baleado no centro da cidade. Então tem 3 versões, que ele morreu vítima de vingança de um soldado dele, a outra que ele estava tendo relação sexual com a mulher de um colono, e este feriu ele por trás. E a acusação que ele foi assassinado pelo Robinson, que era o braço direito da Jacobina. E o Robinson levou a culpa e os Mucker levaram a culpa. Então veio as tropas. O Genuíno morreu, tombou aqui em Sapiranga. Em 1930 se instalou o governo provisório de Vargas, a Revolução de 30. Vargas era um militar. Então, para fortalecer, né, o movimento que derrubou a política do café com leite, 2 colonos alemães esculpiram esse monumento e foi inaugurado aqui em Sapiranga. Vieram aqui nesse local porque em 2 de agosto as tropas do Coronel Santiago, do Capitão Santiago Dantas, ou seja, conhecido como Capitão Dantas, eles dizimaram aqui nesse local. As mulheres foram esvisceradas. O que é isso? Esviscerados, os órgãos vitais colocados para fora, né? As vísceras. Nossa. Crianças foram decapitadas, né? E os homens também. Cortavam o pênis e as orelhas, né, dos homens, das mulheres também. Como o exército daquela época era quase todo formado de mercenários, né? Então quanto mais o soldo de guerra por orelha. E aí a Jacobina, ela consegue fugir do local. Com o Jacó Mula, com o Robson, e eles entram na mata dele, na mata que eles chamavam de Fortaleza, que era um local estratégico para, quando ocorresse o suposto ataque, eles conseguissem se esconder dentro da mata. E foi nesse lugar, dentro da mata, através de um documentário, que mostra o desfecho, uma espécie de suicídio coletivo, né? No qual todos se atiram, ocorre um atrito, mas eu duvido dessa suposição. Com certeza o exército imperial chegou até eles, violentamente matou a Jacobina, e esse grupo escondia-se na mata. Segundo meu professor de colonização e imigração na América Latina, o Dr. Martin Norberto Dreher, que também é pastor luterano, né, ele sabe, através de estudos que ele fez sobre o movimento Mucker, que muitas crianças foram poupadas da violência, foram levadas e rebatizadas. Inclusive, alguns filhos da Jacobina conseguiram ser retirados antes, né? Por isso que ela tem descendentes no lado do Vale do Taquari que estão vivos até hoje. O seu marido, João Jorge, apareceu enforcado com as mãos para trás. Então, alguém que se suicida não amarra as mãos para trás. Quando eu era pequeno, meu pai contava que até 1950 era proibido tocar nesse assunto na cidade. Falar a palavra Mucker dava medo. O que pode ter acontecido foi no momento que o exército imperial atacou este local, aí sim, né, eles tiveram que fugir para algum lugar. Mas antes do ataque, eu acredito que os Mucker, né, não fizeram violência contra ninguém. Foram vítimas de uma sociedade intolerante e preconceituosa, como a dona Rosa falou, que não aceitavam a diferença.
a diferença religiosa, o isolamento, digamos, de uma sociedade alternativa que vivia isolada da estrutura social, política e econômica da então colônia de São Leopoldo. Vou frisar de novo, é uma paranormal fora de época, com a perseguição que até hoje os paranormais têm, os paranormais que querem falar uma verdade sem ser bitolados, controlados, manipulados por crenças só. Essa perseguição, ela está meio escondida, mas que existe essa perseguição religiosa, existe até hoje. Mas a Jacobina foi de uma forma muito mais estúpida, eu diria isso é uma estupidez. Porque uma religião tem conhecimento, existe o conhecimento, só não é usado porque não é conveniente, é diferente. Quem estuda a religião, não quem se fanatiza em religião. Quem estuda as religiões, todas elas, bem no fundo, de uma forma ou de outra, traduzem os paranormais. O profeta da tal religião, o médium, a mãe de santo, tudo isso são paranormais. Isso é muito recente, ainda eles trabalham com respeito. Mas antigamente, que eram coisas radicais, eram conveniências, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já vi muita coisa, porque a gente pesquisa, mas essa vez quando me choca, me dá uma tristeza, eu entro aqui nesse lugar, me dá uma tristeza, eu vejo, por isso que eu fui procurar ele, porque desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, ela me fala em água. E ninguém falou até agora para nós alguma coisa ligada à água. E ele foi a primeira pessoa que nos falou a relação, que tinha alguma rio, riacho, alguma coisa. Por isso que nós também fizemos, assim, buscamos você, porque a primeira vez que eu vim, ela falou em água. Me levem para casa. Ela pediu para me trazer ela para casa. E a casa tem água, é perto de água. A Jacobina, as pessoas que aqui morreram, foi cavado um buraco, uma vala, e atiraram todo mundo ali dentro com cal virgem para deixar decompor mais rápido, não sobrar vestígios. Ou seja, esse local, segundo, né, a prefeitura e algumas pessoas, é ali na chamada Cruz de Jacobina, mas na minha suposição histórica, de novo, vamos trabalhar com suposições históricas, que o historiador usa muito disso, até porque fontes não restaram, foi tudo queimado, dizimado, né? Foram dizimadas essas pessoas, essas famílias e seus lares. E esse buraco, então, através da minha suposição histórica, é ali, próximo a uma água. Só que não bem na cruz, mas foi naquele local ali. É isso. Vocês viram como a intenção era uma má intenção, eles destruíram os vestígios. Quer dizer, então, havia uma má intenção em cima desse grupo. E o dia que eu fui na cruz, que o João filmou, ela falou em água. Por isso que eu estou procurando a água, entendeu? Mas aqui, sabe, eu quero ver a outra água, porque aqui me bateu a moradia, mas não a água. Não o local de onde estava o corpo dela, onde ela descansa. Né? Mas ela quer voltar para casa, vamos ver o que nós vamos fazer essa noite. Como eu digo, a casa exatamente não tem como a gente dizer, era aqui nesse local. Como eu disse, vinha da Associação Gaúcha de Voo Livre até o local que chamam de campo de pouso, né? Onde hoje aqui existe a prática de voo livre, onde os pilotos então descem com suas asas deltas. Vem aquela minha tese, uma paranormal que pagou caro por fortalecer a sua fé e ajudar terceiros. Gente, é impressionante. Eu vou repetir de novo. Eu entrei no museu, eu apaguei, me deu uma tristeza, me deu um baixo astral. Eu venho para cá, eu não tenho vontade de falar. Sabe? Eu fico perdida. Eu acredito que é como a Jacobina até hoje está meio perdida, porque com a sensação... Certeza. Porque lá em cima também... Só uma pergunta, lá naquela parte da... Que chama Pedra dos Múnkeros ali. Não, Pedra Branca. Pedra Branca ali era a suposta fortaleza. Ali talvez ela morreu mesmo, a senhora pode ter razão. Só uma pergunta, lá foi criança, porque lá eu vi choro de criança, mas não bebê. Foi criança pequena, com certeza. Não bebê. Algumas famílias fugiram mata dentro. É por isso que eu sinto esse mal-estar constante quando eu chego aqui e a Jacobina diz a água, porque é tipo, é da água que talvez a energia dela esteja e ela quer voltar para casa. E lá em cima naquele morro é choro de criança, mas não é bebê, é criança de 2, 3 anos. E aqui, Rosa, nesse local?
Não, aqui só existe uma nuvem preta, João. É? Aqui existe só uma nuvem preta. Mas e aí a gente pode passar a noite aqui, ficar aqui? Tu acha que... Eu acredito que não vai parecer muita coisa não, porque aqui já tem pessoas, tem interferências de energia de um terceiro. Comigo. Então aqui, posições históricas, seria o lugar, né, que foi cavado, né, uma vala comum, né. O massacre final aconteceu naquele local em 2 de agosto de 1874. Escondidas desde o ataque anterior, havia 17 pessoas refugiadas em cabanas de couro no meio do mato, que eu falei para vocês antes, que é a fortaleza. Então aqui tem uma água. Mas na Pedra Branca também tem água. Sim, sozinho, nós podemos descer, ficar tudo louco. Aqui, ó, o ônibus voltou justamente pela questão da drogadição. Tem pessoas que drogar aqui. Claro que ajuda. Não, acabou. Aqui, ó. Aqui tem água. É aqui, ela fala tanto. Um pouquinho mais. Aqui. Pode falar. Não tem certo, é aí, ó. Claro que ajuda. Cuidado aqui, o aranha. Ainda mais que tá enfermo. Pode segurar na minha calça. Desculpe. Não, ainda mais. Que ela fala tanto, meu Deus. Eu não posso ficar perto da água. Uhum. Essa água provavelmente é daquela época, sim, né? É. Que era uma pedra natural, né? O arenito botocutu. Ela fala alguma É coisa. uma forma de perto da banhado, água. É o que eu falei. Putz, bom. Se tu me trouxe até a água onde o teu corpo está aqui por perto, que ela disse que se eu achasse a água, o corpo dela estaria perto, né, João? Então o corpo dessa gente está por aqui. Puxa, eu fiquei tão em dúvida, que nos levaram para tantos lugares onde não tinha água. Nós passamos aqui e não vimos a água, João. Que coisa impressionante. Vamos lá, minha amiga. Água. Às vezes nós, como vidente, vimos as coisas, mas vocês viram, faz dois dias que a gente está em busca de uma visão que ela me mostrou. Que hoje que nós vimos a água aqui. Já viemos aqui, já subimos, já descemos e nós não tínhamos visto a água. E ela insistia com a água, que ela estava perto da água. Então, de fato, ela deve estar enterrada por aqui por perto. Mais uma coisa que para mim me deixou muito tranquila, que quando eu estive aqui ela falou na água, e a água estava escondida e nós não tínhamos visto. Por isso que eu acredito nos espíritos, viu? Olha a volta que nós fizemos para chegar no lugar que ela falou. Então hoje à noite nós vamos vir aqui, vamos fazer o que tem que ser feito, levar ela para o lugar dela, né? Que ela quer voltar para casa. Romper, o que nós vamos fazer? Romper esse ciclo pesado. Ela ficou presa dentro desse universo negativo. Então nós vamos tentar libertá-la. Para que ela possa chegar até ali e encontrar a paz. É uma coisa impressionante. Lembra quando eu subi com aquele homem baleado, aquela coisa? Foi por ali que ela morreu. Sentindo aquele homem baleado? É, foi por ali. Porque eu vejo crianças de 2, 3, 4, 5 anos. Tinha crianças nessa idade ali em cima? Porque eu vejo choro de criança. 17 pessoas, né? No meio dessas 17 pessoas deveria ter várias crianças, com certeza. Eu vejo crianças chorando com medo. É impressionante. Não, eu estou desolada. Porque para nós não julgamos, mas nós sentimos que se passou aqui. Foi uma injustiça e como vidente, como paranormal, eu confirmo, foi uma tremenda de um massacre mesmo. Espero que a nossa vinda aqui, isso que nós estejamos falando abertamente e dando para ela a condição do espírito se libertar,
que ela se organize em paz. Que ela e a turma dela sigam em paz. Porque para nós, como vidente, foi um sofrimento muito grande. Houve coisas aqui, segundo relatos de pessoas que estavam aqui à noite, né? Até durante o dia. Se escuta muita coisa aqui na Pedra Branca e na área de Campo de Pouso, entre o bar do morro e o monumento genuíno, onde a senhora se machucou. Ali é aparições de vultos, né? E barulhos, gritos. Não foi aqui na cruz, mas foi nesse, ó, da cruz aquela água e aonde nós estávamos, aonde eu senti morrer, tiro, cansaço e aquele homem, não é muito longe. Então está dentro da raia energética. Está dentro da raia energética. Ninguém foi enterrado aqui não, viu, gente? Não, né? Não, foi enterrado lá embaixo. Aquilo que tu fala, aqueles enterros, foi lá embaixo. Os corpos atirados numa vala comum, onde colocaram um carro virgem. Foi lá embaixo, Rosa. Lá embaixo, perto da estátua. Perto da estátua, a senhora disse? Perto da estátua. É? É bem provável que era perto da casa. Não, perto da estátua não. Da estátua não? Não, não foi perto da estátua. Foi no... Deixa eu ver, eu acho que não está mais o mesmo mapa. A estátua daqui. No Campo de Pouso. Campo de Pouso, lá embaixo. Campo de Pouso, lá. Agora, uma coisa, com todo respeito a qualquer pessoa. Ela não morreu aqui, ela morreu lá naquele espaço ali, ó. Claro, está sentida. Daqui ali a energia aparece sem problema nenhum, como se fosse aqui. E outra coisa que eu quero dizer para vocês. Não aparece para todo mundo, eu vou lá e não vejo. Se você não tem a sua paranormalidade, a flor da pele, se você não é sensitivo, se você não tem uma sensibilidade, a flor da pele não vai aparecer. Vai aparecer para quem tem na sua genética esses potenciais. Então preste bem atenção, por isso que para uns aparece e para outros. E geralmente aparece quando as pessoas estão despercebidas, aonde a razão está presa em um lugar, as emoções estão soltas, aí flui uma energia corporal para que haja essa ligação de comunicações de espíritos, ou sons, ou imagens. É muito interessante, é prestar atenção por que uns veem e outros não veem. Quem não vê é racional controlador. Quem não vê é a turma dos céticos. E outra coisa, mesmo cético, se tu tiver uma sensibilidade, você percebe, porque você é cético, questiona, mas sentiu algum barulho já. Não, com certeza, não. Vamos lá, vamos tirar foto aqui do famoso... Por favor aí, okay. Vai lá, Gê, vai lá. Bom, eu vou chegar junto aí, então aqui, ó, assim a gente encerra o nosso segundo dia aqui no Morro Ferrabras, e a gente volta à noite daí aqui nesse local e nos outros para ver o que aparece. Essas coisas a gente não controla, ninguém tem esse poder de controlar, a gente tem que só ficar aguardando e respeitando essas energias. Nós estamos aqui à noite, na Cruz da Jacobina, porque domingo, hoje é terça-feira, não, hoje é terça. Hoje é terça. Domingo, quando nós estivemos aqui, na subida, eu senti que tinha levado um tiro, eu via sangue na minha mão. E quando eu desci, ela me disse que estava perto de um lago, de um rio. Nós não achamos água aqui, então nós fomos buscar pesquisas, e ninguém sabia onde tinha água. E hoje nós entrevistando o professor, e eu perguntei, ela morreu onde tinha água, onde é que tem água. E ele nos levou para o lugar da água. E foi mais ou menos próximo onde ela disse que ela tinha morrido, que é aqui nessa subida. E hoje nós verificamos que tem um lago mesmo aqui. Então, o que ela me disse, eu confirmei, o que ela me disse domingo sobre a água, próximo à água, e a sensação que eu tive do tiro, do sangue, foi
próximo ao lago, só que o lago está escondido. O lago fica à direita e nós entramos um pouquinho mais para a esquerda. Quer dizer, nós não vimos o lago porque é muita árvore, tinha uma árvore caída que ia para o caminho do lago. Confirmou as informações da Jacobina comigo de domingo. Hoje nós conseguimos confirmar o que ela me disse. E como eu disse para ela que nós estamos aqui, simplesmente numa conversa pacífica, para dizer que nós entendemos ela como paranormal e nós não estamos aqui para julgar ou para organizar nada que se de certo ou de errado. Nós estamos aqui para ver se ela tem algo, se ela quer se manifestar, se ela precisa de alguma coisa. Quer dizer, ela me deu a entender que eu viesse aqui e levasse ela para casa, porque ela não conseguia sair desse emaranhado energético. Então eu estou aqui para, quando eu sair, levar ela para casa ali, deixar ela vivenciar o lado da família, vivenciar aquilo que antes de toda essa situação, ela tinha na casa dela, os filhos, o marido, as pessoas de religião. Então, ela ficou numa névoa de matança, numa névoa de desespero. Então nós estamos aqui e, como eu disse, se ela quiser se manifestar, nós estamos aqui. O nosso aparelhinho acusa certas coisas, dependendo da distância, mas é com todo respeito. Se você quiser se manifestar, se tem algum espírito dela ou de alguém próximo a ela, nós estamos aqui com todo o respeito que esse momento e como eu, como paranormal, entende que ela era. Eu mostrei hoje durante o dia. Interessante, eu sinto uma sensação aqui, ó. Aqui é? Aqui. Que sensação, Rosa? Uma sensação como se assim, aqui. Olha, eu sinto a sensação aqui, não na cruz. Foca para lá para mim, para lá, por favor. Aqui eu tenho a sensação, a cruz não. A cruz para mim é mais um símbolo. A minha sensação foi o ataque meio que chegou daqui, ó, desse lado aqui, ó, João. O ataque? Uhum, veio por aqui, ó. Minha sensação que foi uma tocaia, sabe? Como se a polícia veio devagarzinho, subiu por aqui, sabendo da água que eles tinham sabendo que eles tinham que descer para buscar qualquer outro recurso, eles fizeram a tocaia de manhã. Tanto é que balearam o homem, depois que houve o resto da matança. Talvez a minha sensação que estava em observação aqui. E ela desceu, ela morreu ali onde eu te falei, aquelas coisas que eu já falei. Agora, confirmada a presença dela, mas eu como vidente, porque sábado, domingo ela falava que tinha morrido perto d'água
E nós estamos domingo a tarde toda procurando. Hoje o historiador nos trouxe e nos mostrou onde que tinha uma água que, como vocês viram, não tinha como ver. Falta 20. Vamos esperar meia-noite? Vamos, desliga e espera meia-noite. Talvez ela queria que alguém que não tivesse ligado a nada, não soubesse da história, nada, uma pessoa como ela, visse aonde ela morreu e falasse. Quando nós começamos a mexer nisso foi pelo livro, mas quando a gente mexeu nisso, nós mexemos na energia dela. E ela nos trouxe até aqui para mostrar aonde morreu uma pessoa. Nós não conhecíamos nada, nós não sabíamos de nada. E quando nós chegamos aqui domingo, ela foi mostrando coisas para nós, que hoje a gente conseguiu fechar esse quebra-cabeça que ela estava nos mostrando domingo. Passei mal nas escadas, senti um tiro, senti sangue na mão, senti um corte na mão, e a água. Hoje nós descobrimos tudo isso, então hoje fechou o quebra-cabeça. Que ela deu informações que nós não sabíamos, nos trouxe aqui hoje, porque também foi hoje que fechou as informações. É uma pessoa neutra, ela se mostrou como uma pessoa neutra. E olha só quantas informações nós tínhamos, mas nós não tínhamos o detalhe ali da escada e da água, do lago. Eu acredito que fechou foi quando... Olha a luz. A lua. Só naquele buraco? É. Aonde, gente? Olha ali, é um clarão no meio do mato. Ah, sim, é a lua. É a lua. Foi isso, como paranormal eu entendi. E como que tu sente ela agora? Eu não sinto ela, mas... É? Eu só senti assim uma sensação sair daqui que aqui é perigoso. No sentido porque para ela foi perigoso, né, João? Sim, ela pediu pra gente sair da mata por isso. É, que aqui houve no amanhecer o ataque. Aqui que eles entraram. Jacobina não é um fantasma. Ela foi a situação que deixou uma energia sofrida, de angústia, e de uma forma, algo dela também ficou preso aqui. Ela não é um fantasma que aparece, que tem até alguma coisa para dizer. Ela só queria mostrar aonde ela tinha morrido e a forma que ela morreu. Ela ficou o espírito ficou preso à situação? Ficou preso à situação. Porque eu acredito que não houve ninguém que viesse conversar, não houve alguém que tivesse a sensibilidade para conversar com ela. Para ela poder contar como é que foi, contar a versão dela. E conosco ela foi muito clara. Ela contou e mostrou 3 pontos que me chamaram a atenção. Na subida, o tiro, depois o sangue que cortou com uma faca, uma baioneta, não sei o que é, o lago. E outra coisa, assim, uma coisa muito interessante, nós estávamos ali no mato, ela pediu para nós sairmos por causa da emboscada, porque foi aqui que houve a emboscada, então aquele medo da emboscada, então, e ela disse para mim, eu matei pessoas também, eu matei, ela não nega que tenha matado. Eu acredito que ela queria era falar, mas não houve ninguém com uma sensibilidade de comunicação. Então, a hora que ela confessou
as coisas, que ela disse para alguém que tinha percepção de comunicação, eu estou me sentindo leve, estou me sentindo bem agora. E o tempo todo, desde o domingo que eu entro aqui, eu me sentia muito incomodada, muita irritada, brava. É o que eu sentia. E agora, depois dessa conclusão toda que eu estou fazendo, eu estou bem. Eu disse, bom, eu acredito que ela só precisava dizer para alguém, eu morri aqui por esse motivo. Aqui fecha esse processo. Acredito que essa conversa que ela teve conosco, e para mim ficou muito claro que quando ela me mostrou o lugar da morte, me mostrou a água, ela, porque nós conseguimos achar esse lugar e achar esses espaços, e eu espero que ela descanse em paz, que eu como paranormal também entendo que muitas vezes no tempo dela, ela só pôde fazer a defesa de matar, porque estavam matando as pessoas e a crença dela. Eu não posso dizer que ela está certa ou errada, eu posso dizer que eu entendo o momento dela e gostaria que ela e o grupo dela encontrassem a paz. Muito, muito, muito. E quem somos nós para julgar? Eu só vivencio as situações, como eu vivenciei. E 2 dias de busca desse espaço que ela falou para mim, que nós não achávamos. Não acreditar nas informações dela. Alguém acreditou nela. E ao não acreditar nela, ela tendo a paz, eu como sensitiva também fiquei em paz.